Então, vamos para nosso terceiro encontro da nossa mentoria emagrecimento emocional. E hoje, no nosso encontro, a gente vai falar muito sobre consciência corporal. Por que eu acho tão importante, né, essa aula e ela ser uma, né, nesse início? Por quê? Porque se a gente vai falar de comida, se a gente vai falar de do que a gente come, o que deve ou não, do que vai ser melhor para mim ou não, a gente precisa saber um pouco sobre o nosso corpo, a gente precisa ter essa consciência corporal e junto dela vem a inteligência corporal, que é você descobrir e conhecer as suas necessidades, as suas peculiaridades, como que funciona o seu corpo, como que você, que ele te, né, quais sinais que você costuma sentir, perceber, como que você funciona, como que é a sua fome, quais horários você tem fome, como que você vai fazer uma escolha. Não tem uma única forma para todo mundo. Cada um de nós tem, né, as suas reais necessidades. Então, isso é muito individual. E por isso que eu quero deixar vocês cada vez mais donas de si, cada vez mais expert em si mesmas, no seu corpo, porque ninguém pode falar para você como que você está se sentindo. Ou falava assim, não, você está se sentindo ótimo hoje, eu tenho certeza. Não, eu não sei o seu sentimento hoje, eu não sei o que você passou hoje, eu não sei o que você está passando, eu não consigo falar isso para você. Lógico, quem vai saber sobre isso tem que ser você. E aí você pode falar, mas eu não sei, eu não me conheço. Opa, nós estamos aqui para isso, né? O autoconhecimento, gente, ele só tem data para começar. Depois que começou, ó, todos os dias a gente se conhece cada vez mais. E, sim, você pode, assim, estar anos e anos se conhecendo, aí do nada acontece alguma coisa que você nunca passou antes, e você vai se conhecer diante daquela situação. Você vai ver como é que você vai se reagir, você vai ver como que você vai sentir. Você não sabe lidar com aquilo ainda, porque é algo novo. A vida é isso, todo dia algo novo acontece, ou algo até que já passou e se repete, para você se aprender mais, né? Se algo aconteceu no passado, você passou por uma situação difícil, vamos dizer, você aprendeu, você lidou de uma forma ali. Aconteceu alguma coisa, você lidou de uma forma. Vamos falar que, perdi o emprego, dois anos atrás. Você lidou de uma forma. E aí, você lidou de uma forma, passou por isso, continuou, seguiu em frente, arrumou um emprego. Aí passou de novo por isso, perdeu o emprego de novo. Opa, você já passou no passado. A chance de você talvez repetir o que você fez é muito grande. Você já passou por aquilo, você conheceu como que você reagiu naquela época e você pode repetir aquilo. Mas, e se você passou por algo novo? Você não passou por isso antes, você não sabe como reagir, então você aprende, você se conhece, você simplesmente age, você talvez busque ajuda, age frente àquela situação, e você, né, talvez supera, passe por isso. O interessante sempre vai ter algo a aprender. Se você no passado passou por aquela situação de uma forma bacana, a tendência é você passar de novo e você conseguir passar por isso de novo de uma forma saudável. Agora, se você reagiu muito mal da última vez, pode ser que você repita esse novo comportamento se você não aprendeu algo com ele, né? Então, a gente quer se comportar frente às situações detendo de sabedoria, detendo ali de comportamentos saudáveis que vão te elevar, te ajudar e não te prejudicar. E isso envolve comida por quê? Porque se a gente passa por uma dificuldade e a gente tem a comida como uma válvula de escape, a gente pode ir direto na comida para tentar resolver esse problema, mas é a melhor solução? Não, né? Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer nossos padrões de comportamento. Como que eu reajo quando eu estou ansiosa? Como que eu reajo quando eu estou triste? Eu não sei lidar com isso. Então, nós vamos aprender, porque ninguém nasce sabendo nada. A gente se conhece, se percebe, vai fazendo aquilo que a gente acha que é o melhor.
aprende com aquilo, deu certo, opa, vou continuar, não deu certo, vou tentar outra coisa. E assim vai. Então, esse conhecimento corporal, né, você conhecer seu corpo, conhecer mais sobre você, sobre as suas necessidades, ter essa inteligência, não, meu corpo está me dizendo isso aqui, o meu corpo está me dando esse sinal. Por exemplo, já pacientes minhas que fala, eu descobri que minha fome, eu sei que eu tô com uma fome muito grande porque começa a me dar dor de cabeça. Gente, isso é um sinal que o seu corpo tá te dando. Você precisa estar atento a ele. É sempre que você sente essa dor de cabeça? Ela não. É quando realmente eu já estou passando dos limites. Ou seja, você está ficando muito tempo sem fome, com fome, muito tempo sem comer. Isso não é interessante, né? Sentir dor de cabeça não é o melhor sinal para, né, a gente comer. Sinal que você está desatenta e desconectada com a hora certa de comer, a hora que sua fome está normal, você está esperando ficar com muita fome, e isso não vai ser positivo para você. Não, eu sei que quando eu como tal coisa me dá uma dor de barriga. Opa, isso é um sinal que seu corpo está te dando. Isso é se conhecer, né? É você saber tudo que você sente, tudo que seu corpo te sinaliza, e você entender o que está acontecendo. Por exemplo, a dor de cabeça pode ser multifatorial, certo? Falei aqui uma delas que essa paciente me relatou, porque ela falou que ela percebe que ela tem muita dor de cabeça quando ela já chegou num nível muito grande de fome, quando ela já passou 5, 6 horas sem comer. Mas a dor de cabeça é super. É, exatamente. Eu vou comentar sobre isso. A dor de cabeça ela é multifatorial. Ela pode ser por falta de sono, ela pode ser por falta de água, ela pode ser porque, né, você dormiu mal a última noite, pode ser porque você comeu alguma coisa que te fez mal, pode ser por fome. Então, você saber o porquê você está sentindo dor de cabeça é maravilhoso. Você sabe o motivo, nossa, é isso. Porque você detém do saber sobre o seu corpo. É exatamente. Isso, realmente, eu falei no curso, né, que quando eu fui numa conferência, né, e eu tomei café com leite todos os dias, de manhã, de tarde, no coffee break, tomei muito café com leite, e quando eu cheguei de volta na minha cidade, eu tive uma super crise alérgica. Tive asma e que não parava por nada, eu tive que ir para o hospital tomar corticoide. Desde então, o leite não é mais tão presente na minha vida. Laura, você excluiu tudo? Não, não excluí. Porque o leite faz parte de algumas sobremesas, de vez em quando tomo um copo de leite, ou leite com chocolate, ou então algum alimento que contém leite, creme de leite, queijo, como normal. Mas o leite diariamente, para mim, igual eu tomava, nunca mais foi, né? Nunca mais fez parte da minha vida. Eu me conheci a partir de um evento ruim, trágico, né? Passei muito mal. Mas eu poderia, se caso, vamos dizer assim, eu já passei por isso. Se caso eu fazer isso de novo, ficar uma semana tomando leite ou comendo coisas muito com leite todos os dias, tipo de manhã e de tarde, eu sei que eu posso ter essa reação novamente. Então, é um ato de amor com o meu corpo e amor pela minha saúde que eu retiro ele e eu tomo consciência de que ele não pode entrar todos os dias. E é incrível. No frio, eu também sinto, às vezes, mais necessidade de tomar um leite quente, né? Mas não é uma necessidade obrigatória, não. Às vezes me dá mais vontade de tomar coisas quentinhas. E às vezes um chocolate quente. Se eu usar o leite normal, né? Se eu vou decidir que uma semana tá bem fria, vou tomar chocolate quente todos os dias. Se eu usar o leite normal, isso aí pode me prejudicar. E eu sei que prejudica muito as minhas vias aéreas. Eu fico com o nariz mais escorrendo. É realmente não falo intolerância, é uma sensibilidade, né? Porque intolerância, ela é acusada no teste de intolerância. Não é sobre a lactose, é sobre o leite mesmo ser um alimento que, para mim, que já tive, né, bronquite, que já tive esse, hoje não tenho mais crises, não tenho, porque eu aprendi e entendi o que me faz tão mal. E é interessantíssimo, se às vezes passo uma semana, às vezes eu viajando, que como mais coisas que tem leite, né, não o leite somente, meu nariz fica ruim. Ele fica mais escorrendo, ele fica com mais entupido, ele interfere
né, assim, instantâneo. Então, eu já detenho de sabedoria sobre o meu corpo. Eu quero saber de vocês. Vocês conseguem hoje, no jeito que vocês estão hoje, conhecer alguns sinais que o corpo de vocês te dão? Vocês conseguem perceber? Ah, meu corpo está me falando isso, tá? Estou sentindo isso. Ou já percebeu? É interessantíssimo isso, gente. Busque e me contem aqui, pode colocar no chat. Porque isso é tão importante. É aquilo que eu te falei, ninguém vai chegar para você e vai falar assim, oi, você tem esse mal-estar aí, você não pode comer isso aí não, porque você vai passar mal com isso aí. Se você souber tudo que te faz bem, tudo que te faz mal, se você se conhecer, se você entender, ter essa sabedoria sobre o seu corpo, você vai conseguir fazer escolhas muito melhores para você, né? Para você. Se você negligenciar esse conhecimento e essa consciência corporal, você vai continuar dando para o seu corpo aquilo que não te faz bem, e você vai continuar tendo esses mesmos resultados, ou na situação qual você está hoje, você vai se manter nela, tá? Então, o entendimento disso, né, agora eu falo, é a consciência é a chave, consciência é a chave. A gente tem que saber primeiro o que faz mal, o que faz bem, para depois a gente entender, tá? Para depois a gente agir, né? E se comportar da melhor maneira. Sabia sempre quando minha pressão alterava, mas agora com a diabetes ainda não sei reconhecer qual dos dois. E você sabe reconhecer, você fala assim, quando você come algum alimento, Ellen? Você come algum alimento, você sente sua pressão altera. Ah, Quando era tá. só eu já Pode. sabia. Mesmo assim, às Hum, vezes até quando eu ia comer mesmo, antes de comer, tipo assim, que eu comi uma colher, eu já hum, sabia se eu ia passar mal ou não. hum. Aí às vezes eu comia só um pouquinho para não ficar sem graça e deixava lá. Mas Entendi. agora, às vezes, quando é outros tipos de coisas, que você acaba comendo, que não tá tão assim, perceptível, mas logo depois começa a passar mal. Tá. Então, olha que interessante. Você falou que agora não está tão perceptível. Talvez você perdeu um pouco dessa Quando conexão. é, não, porque quando, eu não sei mais quando é só da pressão ou se é glicose. Ah, tá. Você não sabe qual que afeta mais. Aí eu fui olhar a pressão tava 12/8, falei, então não é pressão. Entendi, entendi. Então, assim, lógico que existem alimentos mais específicos que afetam a pressão e alimentos mais específicos que afetam a diabetes. Então, é mais um motivo para você ficar mais atenta. Lógico que a pressão alta, ela está ligada a estresse, né? Então, pode gerar aumento, né, de pressão. Alimentos mais salgados, alimentos embutidos, tem isso. Agora, a diabetes entra muito o fator de ficar muito tempo sem comer, ou comer grandes quantidades de açúcar para dar picos e quedas de glicose. Então, isso é um conhecimento que você precisa começar a perceber mesmo, principalmente para você se Né? alinhar aí, né? Então Quanto eu ainda tempo, tô, quanto tempo que você já está com eles? que eu fiquei sabendo, foi agora no início do mês da Uhum. diabetes. Uhum. Então, assim, é bom que no início, né, e agora a gente a entender mais, né, entender mesmo, porque é necessário você se conhecer para você dar para o seu corpo o que ele precisa de uma forma saudável, sem ele passar mal, né? Isso é importantíssimo, tá? Nós vamos E tem que aprender também. conciliar, Hum? porque muitas coisas às vezes que eu olho que não tem açúcar, o nível de sódio é mais alto. E eu fico até às vezes sem saber como é que eu faço. Aí eu Um, só tenho que estudar um e outro. Exato. Aham. Agora, realmente, você vai ter que ficar expert também em leitura de rótulo, tá? Lá no curso, Ellen, no curso gravado no Minuto 30 Sem Dias, que vocês receberam acesso, tem como compreensão de rótulo, tá? Depois dá uma olhadinha lá. Não sei se você já viu, tá? Não, não tem não. Você vai ter que ficar expert nisso, você vai ter que ficar expert em alguns termos. O diet, light e o zero são diferentes, lá também tem sobre isso, tá? Então, olha, porque um exemplo nítido é a Coca-Cola zero, que não tem açúcar, mas que aumenta o sódio.
Graças a Deus não tomo, tem 12 anos. Ótimo, que ótimo, porque essa é um. As pessoas acham que tá, nossa, tá fazendo um negocinho, mas é zero. Mas por isso, gente, que eu falo que muita, a gente ainda vai falar sobre escolhas alimentares, vai ter um encontro só para isso. Toda escolha tem que ter um porquê. Igual quando a gente fala, ai, brigadeiro maçã é mais saudável que brigadeiro? Depende. Por que você quer comer o brigadeiro? Onde que você vai comer ele? Qual que é o objetivo de comer o brigadeiro? Qual que é o objetivo de comer a maçã? Por que que você quer comer a maçã? Qual contexto você vai comer a maçã? Outra coisa, suco, né? Suco de laranja é melhor que refrigerante zero. Olha para você ver como é que depende. Se a pessoa não tem nenhuma questão de saúde. Pode falar, Ellen. Não tem muita caloria. Mas aí, ó, aí é que tá, ó, suco de laranja, nós vamos falar muito sobre isso. A gente tem que entender o porquê. Quando vocês entenderem isso, as coisas mudam. Ah, eu tô querendo emagrecer. Eu tô querendo emagrecer. Lógico que a gente quer emagrecer com saúde. O fato é, um suco de laranja é muito mais saudável que uma Coca-Cola, independente se ela é zero, se ela é light. Vocês concordam comigo? Isso é compreensível? Isso é fato, gente. O que vem da fruta, o que vem é muito mais saudável e nutritivo comparado a alguma bebida industrializada. Isso tem que estar claro para vocês, tá? Tem que estar muito claro. Só que, se eu estou querendo reduzir danos, se eu já estou no momento já de reduzir calorias da minha alimentação, se eu for, por exemplo, num restaurante, e se eu gosto dos dois, independente se, né, eu sou saudável, eu já me alimento bem, eu já estou querendo, né, reduzir alguns danos, reduzir um pouco de caloria, a pessoa pode escolher a Coca-Cola zero com esse objetivo. Mas ela não pode, você não pode me falar assim, não, estou escolhendo a Coca-Cola zero porque ela é mais saudável. De jeito nenhum. Isso aí é inadmissível nesse sentido, entendeu? Então o porquê é muito importante. Eu posso, né, sentar num lugar e falar, escolher entre Coca ou suco. Isso vai do que realmente você quer naquele horário, o que vai ser melhor para você naquele momento e o seu objetivo, né? Eu, por exemplo, independente de onde eu esteja, onde eu vá, eu vou sempre escolher o suco por inúmeros motivos. Porque eu gosto, porque é saboroso, porque vem da fruta, é nutritivo, e eu não bebo refrigerante. Mesmo que seja zero, mesmo que seja light, mesmo que não tenha açúcar, para mim não faz sentido. Então, tudo aí você pode falar, não, para mim faz sentido, eu gosto de vez em quando, eu tomo o zero, mas também tomo suco quando tem suco, tá tudo bem. Então, tá vendo que tem que ter um porquê? Tem que ter um porquê, um motivo por trás, isso é importantíssimo. Se você. Só que a gente não pode falar, é porque ter fruta é calórico. Não, de jeito nenhum. Uma fruta, um suco de fruta vai ser muito mais interessante nutricionalmente, para o seu corpo, rico em vitaminas, muito melhor. Lógico que pode ser uma quantidade pequena, não precisa ser uma quantidade grande. Você não vai tomar um balde de suco só porque ele é nutritivo. Entende? Então, tem que olhar o porquê, tem que olhar a quantidade, tem que olhar o motivo, né? O paladar, né? As preferências como um todo. Porque o negócio, eu tô fazendo uma dieta que eu quero emagrecer. Aí, igual, por exemplo, eu não vou tomar Coca Zero, também tomo Coca. Aí teria o suco. Eu prefiro não tomar, eu prefiro comer as calorias em alguma coisa do que tomar o suco. Do que eu tomar o suco, tudo bem. Mas você também pode escolher sucos que são menos calóricos. Por exemplo, entre o suco de laranja e o suco de limão, por exemplo, o limão é menos. Aí eu tomo sem açúcar. Isso, sem açúcar. E mesmo que seja qualquer outro, um suco de laranja, um suco de, né, um suco diferente, um suco de melancia, um suco de... Lógico, o natural vai ser sempre melhor do que um industrializado, um de caixinha, e você pode escolher aqueles naturais que são menos calóricos e sem açúcar, e tá tudo bem, exatamente. Mas é uma escolha sua, você pode escolher não querer para poupar, tá tudo ok, mas se você sentir necessidade de um suco, você pode escolher aquele que te faz melhor, né? Que é como se a gente reduz os danos dentro do grupo dos sucos, e é possível, entende?
Não ir só para coca, porque é zero, porque não tem caloria, mas aquilo faz mal para o seu corpo. Para mim, não faz sentido e eu quero ampliar essa visão de vocês. Não vem com essa só porque é zero, que vai ser o melhor para o seu corpo. Não mesmo. Não mesmo. Tá? Faz sentido para vocês? Faz. Tá? Então, sempre pense nisso. Então, eu posso, dentro do suco que tem fruta, que vai ser mais nutritivo, eu posso escolher aquele que tem menos calorias e não colocar açúcar, e tá tudo certo. Ou, né, não adicionar mais açúcar, que a fruta já é mais doce, entendeu? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E olha que interessante, eu já escutei também de paciente falando, entre um salgado e uma fruta no lanche da tarde, ela preferiu comer um salgado porque a fruta tem muito açúcar. Faça meu favor, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não pode ir nesses mitos e com esses mitos. Sempre, sempre, sempre. Aquilo que é mais natural e mais nutritivo vai ser sempre a melhor opção, desde que com consciência, com controle, quantidades também moderadas, da mesma forma, tá? Não é porque uma coisa é saudável que a gente tem que comer adoidado também, não. Não existe isso, não. Excesso de frutas também faz mal, tá? Então, tudo tem que ser consciente e com equilíbrio. Acho que a gente já andou com tanta... A gente já dei tanto aqui conhecimento para vocês, a gente nem começou aqui a falar realmente. Só ler aqui, então, antes, a Jéssica. Eu comia melancia e passava muito mal, e com muita dor de cabeça. Quando eu comia manga, eu ficava extremamente com barriga inchada. Tinha vômitos quase maior. Fui ao médico e descobri que eu tenho intolerância à frutose. Mas demorou muitos anos para perceber isso. Eu passava mal de crise no jeito. Olha que interessante, tá vendo? Que as pessoas acham, é só comer fruta. Talvez para você aquela fruta não é interessante, né? E você entender que aquela fruta às vezes te dá esse mal-estar, te dá o inchaço. Tem algumas frutas que fermentam mais no intestino, então pode dar inchaço. Então, gente, se conhecer é fundamental, porque o que dá certo para um pode não dar para você. Então, aqui eu quero que, principalmente, você saia dessa aula cada vez mais conectada com o corpo de você e com qualquer sinal que o seu corpo te dá. Beleza? Fiquem atentas. E esse ficar atenta está cada vez mais presente. Às vezes a gente vai estar na correria do dia a dia, a gente não pode não perceber. Mas na hora que for comer qualquer alimento, se perceba antes, durante e depois. Essa é a maior chave dessa aula, tá? Se perceba, se conheça e se compreenda ali, ó. Compreenda seu corpo, o que ele está sentindo, se ele está sentindo calor, se está sentindo frio, se ele está suando, se ele está ok, se está com alguma dor, se está bem, se está com o coração acelerado, se está com o estômago doendo, se está com o estômago cheio, se está com a barriguinha inchada ou não, tá? Se perceba, tá? Se perceba e se conheça antes, durante e após tudo que você for comer. Essa é a maior chave. Então, né, se for falar assim, um resumo muito resumido em uma frase, eu falaria isso para vocês. Mas vamos aqui, né? Porque a intenção é a gente falar sobre essas fomes, entender um pouco por quê. E essas fomes, ela está conectada com o que você sente, com o que o seu corpo está precisando, então com as suas reais necessidades. Você pode estar necessitando de comida, você pode estar necessitando de de carinho, de afeto, você pode estar necessitando de conhecimento, espiritualidade, então você pode estar necessitando de várias coisas. É isso que eu quero, que o seu corpo vai te dizer e a sua consciência vai te mostrar tudo que você está precisando, tudo que você necessita, e nem tudo vai ser sobre comida, tá? Deixa eu fazer essa pergunta até para você se conhecer. Quando a gente fala de fome do estômago, para vocês é fácil identificar sim ou não? Coloca aqui no chat. Quando você está com fome, é a hora de comer. Jéssica, sim. Ellen, sim. Beleza. Venâncio está aí. Se quiser, coloca no chat também. Escreva aí. Ótimo. Então tá. Porque a gente vai
aqui aprender que se eu conseguir identificar, primeiramente, quando é a hora de comer, quando é a hora que meu estômago e meu corpo estão precisando de comida, a gente vai descartar todas as outras possibilidades de colocar comida quando não se sente fome. Então, aqui tenho fome ou não tenho? É fome ou não é? Eu preciso comer ou não preciso? A gente vai facilitar a nossa vida, facilitar para a gente toda vez que eu for me conhecer, me identificar, me perceber, antes, durante e após eu querer comer algo, eu vou sempre fazer essa pergunta para mim. É fome ou não é? Eu preciso de comida ou é outra coisa? Né? Esse sim e não vai separar o joio do trigo. Pronto, acabou. É fome? É. Pronto, comida. Não é fome? Agora eu vou descobrir o que é. Pode ser um universo de coisas, tá? Pode ser outras várias coisas que você esteja precisando e que seu corpo esteja necessitando. Mas a gente vai ter que sair daqui hoje com clareza da hora que a gente precisa comer. A hora que a gente precisa preencher esse estômago e da hora que o nosso corpo precisa de comida. Porque, e se não entrar, não encaixar nisso, é outras coisas que a gente está necessitando, e aí vai entrar nas outras necessidades que a gente vai falar na próxima aula, e emocionais, tá bom? Por quê, gente? Por quê? Sentir fome o tempo inteiro não é normal. Comer e beliscar toda hora não é normal. Sentir muita fome à noite, ou mais fome no final de semana, não é normal. Comer sem fome não é normal. Continuar comendo, mesmo depois de saciada, de cheia, não é normal. Sentir que a comida também te controla como uma inimiga, né? Essa comida é uma inimiga, ela, né, me faz mal. Não, né? Ellen, eu sinto fome mais que normal. Então, assim, não, deixa eu te falar uma coisa. Você não é a única. Você não é. Todo mundo, se você tem um corpo, um estômago, um intestino funcionando, você é igual a todo mundo nesse sentido. Você vai sentir fome nas horas regulares. Se você está sentindo fome mais que o normal, não está normal, entendeu? Não está normal, né? Se você sente essa fome mais que o normal, não está normal. Pode ser por causa dessa questão da glicose, tá? Pode ser pelo emocional, e aí entra aquelas outras necessidades. Pode ser várias coisas. Dois. Hã? Pode ser as duas coisas, porque nesses últimos meses é que tá parecendo que tá pior. Isso. Aham, pode ser, pode ser. Pode ser, viu? Porque com a questão da glicose, a gente desregula os níveis de glicose. E da queda, da pico, é como se não tivesse em estabilidade. Toda vez que dá queda, pode te gerar mais fome, né? Então, existe isso sim, mas saiba que não está normal. Tem que olhar e tem que cuidar disso, porque não é normal sentir fome o tempo todo, sentir fome exageradamente. Pode ser que a sua alimentação não esteja tão regulada, né? Pode ser sim, e que aí você está passando por um momento que você não está sabendo lidar e achando que você está descontrolada, achando que você que não tem foco, entendeu? E não é nada disso, é algo fisiológico mesmo. Tá? Tá. Tem que se observar aí. Então, sentir, isso são sinais, né, de que o comer está disfuncional e está havendo alguma desconexão com o corpo, porque talvez, ou então fisiologicamente falando, né? Jéssica, continuo comendo a porta saciada. Opa, então também não tá normal. Nós vamos entender o porquê que você tá comendo desse jeito. Pode ser emocionalmente, por vários tipos. A gente tem que entender que existem vários tipos de fome. Eu não vou falar sobre todas elas hoje, eu vou focar na fome física, tá? Mas nós vamos falar sobre todas. A fome fisiológica é que eu vou falar hoje. A fome emocional, que é aquela vontadezona, a fome social, a vontadezinha, e a específica, a vontade. Nós vamos comentar sobre elas, mas eu vou falar muito mais sobre cada uma nas próximas aulas. A fome física, é isso que eu quero falar quando a gente separa o joio do trigo. Eu preciso saber, assim,
toda vez que você comer, você vai ter certeza para mim, isso foi fome fisiológica ou não. Ou foi fome ou foi vontade. Só vontade. Ó, separar fome das vontades. Nós temos que separar. É fome ou não é? O não é pode ser todas essas aqui ou outras mais, né? Fisiologicamente falando, vinda de alguma questão hormonal, né? Como o caso de diabetes, vindo de alguma outra questão. Mas a gente tem que separar isso aqui. É fome ou não é? A gente tem que ter essa clareza, porque aí o não é, nós vamos descobrir e tomar consciência mais à frente. Então, a gente tem que se conectar com os nossos sinais internos. Aí eu quero aqui, rapidamente, mostrar para vocês como que funciona o seu corpo. Não sei se vocês já sabem, mas vai ser importantíssimo você entender isso aqui. Qual que é a conexão do nosso corpo com a mente? Por isso que eu falo que a gente é interligado, a gente é um sistema e não dá para separar. Primeiro, o nosso centro do apetite. Você sabia que o seu centro do apetite, o seu centro regulador da sua fome, da saciedade, está no seu cérebro? Pois então, é aqui que ele está, bem nesse aqui, ó, nessa glândulazinha aqui, tá? Bem numa areazinha bem pequenininha. É no nosso cérebro que está essa regulação. Então, não adianta a gente falar assim, a gente ficar olhando também só para o estômago, esquecer daqui, dessa sinalização, ou ficar pensando só aqui no lugar aqui. Tem que estar junto, tem que estar alinhado. Se bateu aqui fome e a gente viu que está com fome, opa, é isso, eu tenho que eu conhecer esses sinais. Então, tá lá no hipotálamo. Então, essa conexão começa aqui. A sua fome é controlada pelo seu cérebro. Então, por isso que, se nossa mentalidade a gente tiver mais sábia, a gente tiver mais inteligência, mais consciência, a gente vai saber identificar muito mais, tá? Além disso, vocês sabiam disso, gente? Sabia disso? Sim ou não? Sim, que bom, sabia. Ótimo, muito bom. E aí, quem controla, então, o apetite? Principalmente o cérebro. Só que eles ficam conectadinhos, beleza? Então, conectadinho. Aqui eu já até tinha mostrado para vocês isso, né? Um pouquinho lá sobre essa gangorrinha aqui. Então, se deu fome aqui, o cérebro se conecta com o estômago através de hormônios. Hormônios da fome, hormônios da saciedade. Então, seu corpo é perfeito. Se você tem um corpo, você tem um estômago, se você tem um intestino, se você tem perfeito, ó, é assim que funciona o seu corpo. Não adianta, né? Todo mundo funciona assim. E aí tem, né, esse hormônio da fome que ele vai subindo e descendo. Você tá com fome, esse hormônio da fome aumenta, seu cérebro entende ali, e você, opa, estou com fome. E vice-versa, beleza? Isso é o mais importante. Então, a gente tem que entender que esses sinais internos do corpo, de fome, de saciedade, eles são naturais, são os sinais que todo mundo nasce com eles. Sinal interno natural, né? A fome é isso, que o corpo dá ao cérebro quando precisa de energia vinda de alimentos. Saciedade, sinal interno que o corpo dá ao cérebro, dizendo que já não precisa de alimentos, né? Então, Laura, qual que é a hora certa de comer? Eu preciso comer de 3 a 6 horas? Não, eu preciso comer quando eu tiver fome física. Eu sinto fome física só 2 vezes por dia. Então, não, inicialmente, nós vamos comer 2 vezes por dia. Nós vamos entender ali, né? Essa fome. O hormônio da fome, ele pode estar desregulado? Pode. Pessoas com obesidade pode ter esses hormônios desregulados, tá? Mas, se você tá com excesso de peso, ou então só ganhou peso, você funciona normal, tá? E quando eu tenho que parar de comer? Quando eu sentir saciedade. O tamanho da fome e vai determinar a quantidade que você vai comer. O tamanho de a fome é a hora que você começa a ter fome e a hora que você começa a ter saciedade. O meu está desregulado, com certeza. Ellen, mais uma vez, pode estar desregulado sim, por causa dos hormônios e por causa da glicose, tá? Então, isso você precisa ficar atenta, tá? E ajustar uma rotina de horários de refeições frente à sua fome, para você ir mantendo e sustentando, vai ser super importante, tá?
E aí, quando que eu tenho fome, então? Aqui, tampou um pouquinho, mas vai dar certo. Quando que eu tenho fome? A fome do estômago, ela aparece entre 2 até 5 horas após a última refeição. Que é isso? Como é que vocês vão entender isso? Por exemplo, se eu acordo e tomo café às 7 horas, se eu comer, eu posso ter fome ali até 5 horas depois. No máximo, não é bom passar disso, não é interessante, e o normal é sentir um pouquinho antes mesmo. Se eu comer pouco e não me nutri direito, não comi o suficiente, é claro que eu vou ter uma fome maior antes desse horário. É isso que eu quero que você entenda também, tá, Ellen? Porque às vezes a fome o tempo todo pode ser também essa desregulação, pode ser por causa de questão hormonal, mas pode ser porque talvez está comendo pouco, insuficiente, e está comendo, né, não está com a qualidade boa naquela refeição, não está na quantidade de acordo com a fome, e aí você pode estar sempre com essa sensação de sentir mais fome que o normal, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Tem uma aula também muito sobre isso lá no Minutrindo Sem Dietas, viu? Assista o curso, gente, assista, ele é maravilhoso, ele faz todo sentido, porque ele está mais nessa parte de como incluir ali, né, também alimentos, ele está mais bem objetivo em relação a isso. Então, assistam. Não deixe de assistir, não. Então, assim, a fome, quando a gente pensa que ela pode chegar de 2 até 5 horas, significa que ela tem uma gradação. Ela não aparece do nada. A fome não aparece do nada, gente. Se você chegou num momento que você está, assim, extremamente com fome, com o seu estômago vazio, é porque você passou muitas horas sem comer, né? Isso significa que o que você comeu já digeriu, já absorveu, já saiu e você ainda não comeu. Então, é por isso que chegamos no nível de muita fome. Mas, se você comer com mais regularidade, ali de 4 em 4 horas, de 3 horas, 3 horas e meia, mas com fome é fome, não por causa do relógio, você consegue manter um equilíbrio, tanto dos níveis de glicose, mantém sem fome, você consegue sustentar ali, né, mais equilíbrio. Deixa eu ver sua pergunta. Por exemplo, peraí, só um minutinho, eu apertei uma coisa aqui. Por exemplo, é possível você tomar café com pão integral e uma fatia de queijo depois de 1 hora e meia e estar com fome física? Sim, é possível, Ellen. Você não está comendo o suficiente. Tá vendo? Que não é só sobre uma fatia. Eu só vou saber se essa fatia de queijo, nós vamos chegar aqui, você vai entender. Vai ser interessante porque existem alimentos também, eu vou falar sobre isso, que dão mais saciedade que outros, certo? Então, não é só sobre o que você come e a quantidade, é o que Não, você mas come. poderia ser um ovo. Mesmo com ovo, mas depende do tamanho dessa fome, entendeu? Aqui a gente vai chegar aqui. Gente, como que eu sei que um pão integral, uma fatia de queijo vai me saciar? Primeiro, sabendo o tamanho dessa fome. Quando você toma um café, vamos lá, um café com pão integral e uma fatia de queijo, você sabe o tamanho dessa fome que você tá na hora que você tá comendo isso, é? Que tamanho de fome que é? Ué, pra mim é normal, porque quando eu acordo tomar café, eu nem tô com tanta fome. Nem então, talvez esteja até para você pensar. Talvez você não precise comer nesse horário. Talvez você precise esperar comer, esperar ter fome, uma fome normal, uma fome maior, para você comer melhor e você ficar mais tempo saciada. Então, se você come, talvez ali com pouca fome, isso aí, você nem tá com tanta fome, você comeu. Só que a sua fome, ela aumenta. Ela aumenta, ela tem uma gradação. Aquilo ali te sustentou por pouco tempo. É super comum isso acontecer, te sustentar, aquilo que você comeu te sustenta por pouco tempo, tá? Então, aí você tem que entender que, primeiro, a gente tem que saber o tamanho dessa fome, a gente vamos chegar aqui.
no tamanho da fome, deixa eu ver aqui se tá na próxima. Ó, o que influencia a fome? Olha aqui, o horário do dia, talvez a temperatura, talvez o cheiro, se você sentiu o cheiro, né, ali, você sentiu fome antes. O que você comeu na última refeição? O sono, talvez se o sono estiver desregulado, você vai sentir mais fome. E o estado de emocional e mental, né? Que aí o que você está sentindo pode interferir. Então, a fome, ela não é igual todos os dias. Já guarda isso aí, a fome não é igual. Um dia que às vezes você não dormiu mais, talvez não dormiu direito, você vai sentir mais fome naquele dia. Um dia que você está mais cansada, talvez você vai sentir mais fome naquele dia um pouco mais. Um dia que você fez mais exercício, talvez você vai sentir um pouco mais de fome. E aí depende do que você come de acordo com aquela fome, tá? De acordo com aquela fome. O ideal é a gente comer bem, talvez aumentar a quantidade, talvez aumentar a proteína, isso para sustentar um pouco mais. Proteína e fibra é o que mais dá saciedade, né? E ela não é só, né? Igual eu falei, não é só a proteína, é a quantidade. Porque se eu tiver com muita fome e comer só um ovo, é proteína, mas não vai me saciar só um ovo. Então, talvez eu tenha que incluir todos os grupos de alimentos, carboidrato, proteína e fibra. Entendeu? Então, talvez a gente precisa melhorar o seu café da manhã para você comer ele na hora de uma fome maior e a gente complementar mais. E aí, essa fome 1h30 depois, a gente tem que avaliar realmente se é fome física, igual se foi só isso, pode ser fome física, mas pode ser uma ansiedade, pode ser uma emoção, né, presente, às vezes dá mais ansiedade na hora de comer, e a gente ajustar. Talvez pode entrar aí uma fruta, pode entrar outra coisa para te sustentar até na hora do almoço, por exemplo. Isso aí é no seu café da manhã, Ellen? Às vezes, sim. Às vezes, café da tarde também acontece. Uhum. Então, assim, a gente... Isso Com que é mais importante. frequência em outras refeições, por isso aí não ter falado da glicose, talvez seja isso para você entender. Aham. E aí, a gente tem que entender muito bem, tá? Assim, então, existem várias... Porque Oi? a barriga, eu sei que é difícil, porque a barriga rompe. Que é Às fome vezes ainda. até dói, porque demorou a comer, começa até a doer. Então, a sua fome, por exemplo, é 1h30 depois você costuma ter fome. Mais ou menos entre 1h30, mas 2 horas. Era até 3 horas eu fazia normal. Agora até 2 horas já começa É porque tá a dando, interromper. pode ser que tá dando queda de glicose. Pode ser, pode ser. Você tá tomando medicamento? Muito mal. Pode ser, porque aí essa glicose às vezes está mantendo baixa e ela mantém ali, né, com fome. A Sim. fome está muito atrelada com a glicose, por quê, gente? Quando a gente come, a tendência é a nossa glicose aumentar, porque a gente vai digerir, vai absorver, né? Mesmo carboidrato, tudo gera gordura, gera açúcar, sobe. Se a gente está tomando, naturalmente, a pessoa que não toma remédio, né, que não tem nenhuma questão de glicose alterada, naturalmente, quando a gente come, a gente tem a insulina, né, do corpo, normalmente, que vai abaixar um pouco, né, se foi excessivo em açúcar, vai abaixar um pouco e vai manter ela equilibrada. E aí, você, né, no caso da ela, toma remédio. Então, você vai comer, você come, a sua glicose pode subir muito, você já toma remédio, então a tendência é deixar ela mais baixa, e ainda tem a insulina aí, que pode estar deixando ela mais baixinha e mantendo você com uma fome maior. Pode ser isso. Então, mais uma vez, Ellen, pode ser isso, mas aí é que é ajuste de qualidade e da quantidade que você come nas refeições, tá? Melhorar bem a qualidade. Então, aumentar assim, um ovo, pode pôr integral, um ovo mexido, pode ter queijo, pode ter uma fruta, tem que ter um cereal integral para te dar mais saciedade, colocar uma chia, uma fruta com chia, uma fatia de mamão com chia, uma banana com chia, uma fruta a mais. Então, você vai, né, aprender a complementar essa refeição, tá? Então, para te ajudar mais. Então, pode ser assim que esteja pouco. E eu vou continuar explicando aqui. Não deu para entender, né? Ótimo. Vou continuar explicando aqui que vocês vão entender. Qualquer dúvida pode continuar. O que é, ó?
Se a fome, ela não aparece urgente, né? Ela não é seletiva. Qualquer comida preenche o estômago. É como que a gente viu essa aqui, né? O estômago aqui. Se ficou vazio, se o estômago ficou vazio, se você, por exemplo, o estômago tá vazio, você comeu só uma fatia de pão. Uma fatia de pão, vamos pensar na lógica. Se eu tô com uma fome, com o estômago vazio, só uma fatia de pão com queijo e um café, será que vai estar preenchendo essa fome? É isso que eu quero que você esteja consciência sempre. Porque realmente talvez a gente está naquela lógica de comer pouco, mas comer pouco diante de uma fome grande, você está restringindo do mesmo jeito. Pode estar se restringindo da mesma forma. Então não é sobre comer pouco, é comer na quantidade suficiente para atender aquela fome. Se seu estômago está totalmente vazio, só uma fatia de pão com queijo e um cafezinho pode ser muito pouco. Talvez uma fatia de pão com queijo e um café seja bom quando seu estômago estiver aqui, ó, só um pouquinho com fome. Pouquinha coisa. Mas aí você vai demorando, o estômago pode ficar vazio tudo de novo e você sentir essa fome maior. Então, por isso que tem essa gradação. E a gente tem que entender que se tem uma fome pequena, o volume realmente vai ser menor, mas se tem uma fome grande, o volume vai ser maior. Aí tem que pensar no volume, no que comer e na qualidade. Alimentos que dão mais saciedade. Vou falar um pouco sobre isso aqui também. Então, qual que é a sensação da fome aí? O estômago vazio, ou às vezes sente essa dorzinha, ou o ruído, né? Ou a queda de glicose. Ó. Se a glicose está oscilando muito, dando queda, significa que seu corpo precisa de energia. Então, ele de alguma forma vai falar assim, opa, tem que comer aqui, porque essa glicose tem que subir, né? Hipoglicemia, que é quando a glicose abaixa muito, em níveis extremos, pode até causar a morte, né? Quando chega abaixo de 70. Então, a gente tem que manter a glicose em equilíbrio, lógico que está dentro ali dos índices normais, né? Entre 80, 90, 99, no máximo ali, para ela ficar estável. Não pode nem abaixar demais, nem subir demais. Então, se baixou demais, pode dar fome excessiva, pode dar dor de cabeça, pode dar tontura, mau humor, fadiga, cansaço. Então, vai ter mais sinais físicos, tá? Outra coisa também, a fome física, ela melhora temporariamente com a água. Se você tiver com muita fome, e você beber, por exemplo, acabei de comer, vamos pôr esse caso da Ellen, comeu isso 1h30, bateu aquela fome. Se você tomar um copo de água, de 500 ml, vamos dizer, tomou um copo de água, o seu estômago vai ficar preenchido, certo? De água. Essa água, ela ameniza a fome. Essa água ameniza a fome, mas não sustenta. Claro, né? Não, a água não foi feita para sustentar, foi feita para hidratar e para hidratar o corpo, né? Matar a sede. Então, se você tomar um copo d'água, você vai amenizar, você não vai sentir esse ruído. Por quê? Ele meio que preencheu um pouquinho. Então, a água, ela ajuda a você identificar mais ainda essa fome. Porque se ela melhorar, se a fome melhorar temporariamente com água, mas você ficar ali, né, um pouquinho mais umas meia hora bem ali, porque eu tomei um copo de água de 500 ml, é sinal que é fome física. Se você tomou um 500 ml e ali não mudou absolutamente nada, então mais um ponto para se observar. Talvez realmente essa fome mais rápida, urgente aí, pode ser uma ansiedade por comer, né? Uma fome emocional. A Jéssica, eu tomo 5 litros de água por dia, ainda adoro tomar. Ótimo, tem que tomar bastante água mesmo, para a gente não confundir fome com sede. É uma tática. Beber a água ajuda você a hidratar o seu corpo não confundir fome com sede, porque às vezes você está faltando água aí, não está tomando água direito, e você sente que está precisando de comida. A Ellen também toma 3 ou 4, excelente, porque glicose faz boca seca, né? Também. E aí, assim, é tipo essa escalinha aqui mesmo, ó. A escala da fome e da saciedade é como se fosse um semáforo. Então, nos extremos aí, no vermelho, a gente não pode chegar neles. Que significa ou tá muito faminto, com muita fome, e essa muita fome, muito exagerada, né? Com faminto a gente come com pressa, a gente come rápido, a gente come muito mais que precisa, e chega
a passar muito mal, ficar com a saciedade, né? E ficar muito cheia, um nível de saciedade muito grande. O ideal é a gente transitar aqui no 3 a 5, no máximo 6, para a gente comer quando está com fome, uma fome razoável, uma fome, tô com fome, preciso comer. Você vai comer assim, quando eu tô com fome. Não, tá com fome, você tá com dúvida é porque não tem fome. Tô com fome, você sente realmente que é fome, gente. A fome, ela assim, ela é certeira. A fome, ela é sentida, gente, não tem dúvida, tá? A fome, ela é concreta. Você sente mesmo o buraco no estômago, o ruído no estômago. Você já passou ali, pelo menos ali, 3 horas, mínimo ali. É, por isso que eu ainda tenho que investigar, isso 1 hora e meia. Por isso que eu acho que pode ser comeu pouco. Comeu pouco em questão dessa questão hormonal, da glicose. Então, assim, é muito mais fácil a gente tomar uma decisão também melhor quando a gente está com uma fome normal, razoável, né? No 3 aqui, no 4, tá? Para a gente não chegar nesse nível aqui do faminto, porque a gente toma decisões, às vezes, ruins e leva, né, ao exagero. E nessa saciedade, nesse nível aqui, a gente fica desconfortável e sente culpa. Comer demais, passei dos limites, é assim que acontece, tá? Então, a saciedade, olha um ponto aqui interessante da saciedade. Então, a saciedade é aquela, quando parar de comer. Quando que eu vou parar de comer? Quando eu sentir saciedade. Qual que é o sinal da saciedade? É o estômago preenchido, então o estômago preencheu e eu fiquei confortável, não fiquei passando mal. Então, se você tá comendo para passar mal, opa, e começa a reduzir um pouquinho. Começa a prestar atenção mesmo na quantidade, diminui 1, 2 colheres aí do que comeu, uma fatia, né? Vai diminuir um pouquinho para você sentir e ficar confortável, preenchido. Sem estufamento, sem dor, sem mal-estar, não cogita nem pensa em nenhum outro alimento, você sente alívio, sente tranquilo e satisfeito com aquela escolha feita. A saciedade é diferente de satisfação, tá? A satisfação é o ato de você sair repleto de prazer após a refeição. Então, você ficou satisfeito. Isso envolve você comeu o que queria, comeu na quantidade certa, comeu, né? Foi bom, estava gostoso, toquei. Então, atinge um ponto de satisfação geral, em vários pontos. Agora, a saciedade tem a ver somente com o estômago cheio, tá? Com o estômago plenamente preenchido, né? Então, é sinal de plenitude gástrica, alívio e bem-estar. A gente, né, depende do que come, essa é a chave, né? Outra chave ali, se você tem uma mastigação mais lenta, confere mais saciedade mais rápido. Então, come devagar. Comi, gastei 20 minutos para comer, né, para comer um sanduíche, 20 minutos, meia hora. Chances são da metade ali do sanduíche você já está sentindo cheia. Então, talvez o não perceber, o não mastigar bem, faz você ir comer mais do que precisa, faz você não identificar a hora certa de parar, tá? Então, tudo isso. E aí, essa saciedade, esse prazo é aquilo. Pode ser de 2 até 5 horas. Ah, Ellen, então é um ponto para você, ótimo. Você lembra que eu passei para vocês aquele, acho que foi no workshop Eu mesmo. comi com a mão esquerda. Hã? Eu comi com a mão esquerda. Comecei a comer com a mão esquerda. Pra ver se ia mais devagar. E aí, o que você sentiu? Ué, diminuiu um pouco. Diminuiu, né? Mas eu não Então é senti uma tanto estratégia. É com como a se mão fosse esquerda. um freio, né? Foi um freiozinho, né? Comer com a mão É. esquerda. Experimente e vá fazendo isso mais vezes quando você se pega. E às vezes, assim, a gente tá tão ali na rapidez, no meio do prato, a gente se pega. Mas quando você tomar consciência, para. Aí você para, tenta entreter um pouco, toma golinho de água, entre uma garfada e outra para você conseguir pausar mais, né? E continue experimentando com a mão esquerda. Isso aí tem que realmente. E esse se policiar é isso mesmo, é monitorar. Eu gosto mais de falar assim, monitore, se perceba, né? E quando você percebeu, opa, vai dando aquela pausa. Percebeu, não continue, né? Vai rompendo esse ciclo aí do rápido com essa consciência, tá? Então, se você come menor volume, olha aqui, comi só, tô com fome. Comi só, por exemplo, uma bolachinha. Sabe que é um erro muito grande que as pessoas falam? De comer bolachinha, água e sal, ao invés de pão de sal, por exemplo. Ah, eu tô comendo muito pouco, comi só umas bolachinhas, água e sal. Gente,
Jéssica, eu vou ter que sair. Jéssica, eu que agradeço. A gente já tá quase acabando aqui, não vou demorar muito, não, mas vai estar com a gravação lá para você, tá? Já vai encerrando aqui. Tem muita coisa para falar, só que eu falei muita coisa antes para ajudar vocês, então talvez a gente tenha que, né, realmente, para não ficar muito longo, a gente passar o restante para a próxima aula. Mas se comer pouco, se comer um pouquinho, aquilo ali não vai dar saciedade por muito tempo. Estou com muita fome, comer só uma bolachinha, água e sal. Bolachinha, água e sal, ela não sustenta por muito tempo, né? Então não adianta a gente comer ela, que esse pouquinho de volume, se eu tiver com uma fome grande. Não Eu adianta. nem como. Hã? Eu nem como. Nem como, né? Então, para você mais ainda. Então, não sustenta, não adianta. Eu também, eu nem como. Sabe o Sal e que, gordura. sabe o que me sustenta, né? Eu falo muito isso. É quando eu como alimentos que realmente me sustentam. Quando a gente come, por exemplo, vai no almoço, o que sustenta não é o arroz e o feijão, por exemplo. É o arroz, o feijão, mas com salada, com fibra, com a carne. Então, se eu vou comer só macarrão, por exemplo, a chance da gente comer mais quantidade dele é maior para sustentar, porque vamos pôr, é só um grupo de alimento que está ali, você só tem ele. Então você vai comer mais quantidade, é como se ele preenchesse o prato todo. Agora, quando você vai comer arroz, feijão, salada e carne, você já vai preencher o prato com um pouco de cada, e aquilo, né? Você não está comendo grande quantidade de arroz, você não está comendo grande quantidade de feijão, você está comendo um pouquinho de tudo. Então, é aquele pouquinho de tudo, com fibra, com a proteína, que te sacia, né? Que sacia mais, que retarda ali esse processo de digestão e te mantém saciada mais tempo. Tem isso também, né? Ou se a gente come algo que é muito rápido a absorção, geralmente pão é muito rápido a absorção, igual as bolachinhas, pão, é super rápido a absorção, porque carboidrato tem essa absorção mais rápida. Então, você come o pão, você absorve, né, digere mais rápido, absorve mais rápido, pode ter o pico de glicose, na mesma hora que sobe, nosso organismo já coloca ali as insulinas para funcionar, ele já dá queda rápido, e por isso que pode vir a fome. Então, se come pouco, essa saciedade, né, também vai durar pouco, e se come só carboidrato na refeição, né, ou pouco fibra, pouca proteína na refeição, então a saciedade dura pouco. Então, eu acho que a gente está encontrando ali o seu porquê aí, tá, Ellen? Quantidade, né, volume e qualidade, né, a proteína, a fibra, tá comendo pouco desses grupos aí, porque se for só carboidrato, tem essa absorção rápida, e aí te sustenta pouco tempo. Quando é comida, eu como tudo também. Arroz, feijão, salada e tal. Isso, come. Então, aí no almoço você percebe que você sente fome ali depois de 1h30 ou não? Umas 12, dependendo do que como, umas 12h30, 3 horas. Então dá pelo menos 3 horas. É. Dá, então, aí tá vendo? Então é quantidade e qualidade. Porque assim, Eu como crepioca em vez de comer. não, aí não vai te saciar, não. Eu como com mussarela. Sacia não. Aí você tem fome mais cedo, né? Hã? Aí você tem Não, fome mais é cedo. o mesmo. É o Hã? mesmo, mais ou menos o mesmo. Mais ou menos o mesmo horário? É, Sustenta? aí às vezes eu como maçã também. Tá vendo? Então, é isso que eu quero te mostrar. Se você comer, por exemplo, bateu, o seu horário de almoço é que hora, mais ou menos? 1 hora, mais ou menos. 1 hora. Mas aí 3 horas você já tem fome, é isso? É, por aí, lá para as 4, mas aí eu espero até 5, 5h30 que eu dou uma café. Não. Então é isso que eu quero entender. Você come o almoço 1 hora, mas só 5 horas que você tem fome. Você come de novo. Tem fome antes, eu só que eu espero. Aí eu tomo água. Você não come nada até 5 horas. Às vezes eu como agora, eu como fruta, ou tomo iogurte. Tá. Entendi. É isso, porque olha pra você ver, aqui a gente tá falando muito sobre fome, é muita demanda, tá? E é assim mesmo, é até você conhecer o seu corpo. O importante é
você, sabe o que vai ser importante para você? Vai ser o exercício que eu vou passar também, para, né, para ajudar. Como se fosse o diário agora alimentar. É a hora, os horários que você come, e você anotar ali qual que é o nível de fome e o que você comeu, para você se conhecer, pelo menos durante uma semana você fazer esse exercício, tá? Vou disponibilizar lá no grupo. Por quê? Aí você vai entender como que funciona a sua fome. Ó, eu senti fome tal horário e eu comi tal coisa. Ou então eu senti essa fome tal hora, mas eu não comi. Tal horário que eu fui comer e eu estava com tal fome. Isso é importante, tá? Isso que é importante, é você se conhecer. Tira, né, uma semana aí para você anotar tudo, para você conhecer o seu padrão de fome, tá? Isso é muito importante, porque aí você vai entender o que você comeu, se aquilo te deu saciedade, se aquilo durou quanto tempo, assim, que né, te saciou por quanto tempo aquela quantidade. Então, se você aumentar um pouquinho, aquilo ali pode saciar mais tempo, pode te ajudar a comer menos e comer melhor refeição, entendeu? Então, a gente vai ajustando a partir desse conhecimento ali do seu padrão ali de fome e de consumo nos horários. Beleza? Tá? Eu vou mandar isso lá e vai ser ótimo esse exercício para você. Então, olha aqui, aquilo que eu acabei de falar, ó. Incluir alimentos fontes de proteína em todas as refeições, associar alimentos fontes de gordura boa. A imagem sumiu aqui, Oi? o slide. Sua imagem sumiu. Ficou o quê? Sumiu a imagem do slide e a sua câmera. Sumiu? Uhum. Uai. Aqui para mim tá parecendo normal. Vê se... Agora apareceu. Ah, tá. Então tá bom. Então, aqui, ó. O que influencia... Aqui eu tinha colocado. O que influencia a saciedade, ó. O que aumenta, que dá mais saciedade? Incluir alimentos fontes de proteína em todas as refeições, associar alimentos fontes de gordura boa, e inserir mais conteúdo de fibras. Então, e carboidrato mais complexo, mais integral, que tem mais fibra também. Então, ajuda, olha aqui, ó. Diminui a absorção rápida de glicose, diminui o trânsito intestinal e diminui o apetite. Aumenta a saciedade, aumenta o tempo entre as refeições e aumenta a função intestinal. Então, essa aqui é a chave, né? Talvez para te ajudar mais aí, e eu tenho certeza que vai fazer diferença se você começar a olhar para isso, tá? Aí a gente vai falar, olha para você ver que interessante, ó. A gente falando do prato de comida. Tem que ser de acordo com a fome. Uma fome pequena, uma fome razoável, normal, a gente vai comer menos. Olha aqui, caprichar na salada, que é aquilo que dá mais saciedade e que poucas calorias e que sustenta bastante, carne, arroz, feijão. Mas se a gente tiver com uma fome maior, aqui no caso está mostrando a quantidade, lógico, olha como é que muda quando você, lógico, diminui salada e aumenta arroz e feijão. E aumenta também, né, batatinha frita e vamos cá, aumenta muitas calorias. Então, se a gente quer, então não é necessariamente aumentando a quantidade de arroz e de feijão que vai te sustentar mais. Talvez você está aumentando calorias necessárias. O que sustenta você pode talvez aumentar a carne, aumentar as fibras, a salada, que te sustenta, e manter o arroz e feijão, tá? Então, que se a gente comer um prato assim, por exemplo, diariamente, a gente vai ter, né, saciedade, a gente não vai ter picos de glicose, a gente vai manter saciado mais tempo, né? E tudo bem. Agora, comer mais dessa quantidade, se você comer um prato desse jeito, o que vai acontecer? Né? Além de ser mais calórico, você pode até sustentar mais. Você pode ficar ali 4, 5 horas, talvez, sem comer. Então, quando acontecer, caso você comer muita quantidade, muito volume, o ideal, e é o mais inteligente a se fazer, é ficar mais tempo sem comer, deixar o seu corpo digerir, deixar o seu corpo absorver, e dar tempo para ele, dá tempo de 5 horas, pelo menos, sem comer. Deixa o porquê, seu corpo vai digerir mais, vai demorar a digerir, foi mais quantidade, vai ficar ali mais tempo saciada, você precisa dar esse tempo. Agora, comi essa quantidade aqui, e daqui 1 hora, 2 horas, fiquei com fome? Não, isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque aí não é fome física, aí é claro de uma fome emocional. Aí é alguma emoção, uma vontade de comer que bateu, mas não é fome física, entendeu? Então lembra, o que dá saciedade é fibra e carne. Não adianta ficar aumentando demais, muito arroz, muito feijão. É comer na quantidade ideal ali, comer todos os dias, né? Porque são ótimos alimentos, mas não é ali
essa quantidade, porque aí aumenta muito a caloria e a gente não consegue perder peso. Olha que outra interessante também para a gente comer conforme a fome. Por exemplo, lanche. É isso que eu tô te falando, olha aqui, Ellen, exatamente do seu café. Se você tá com uma fome muito pequena, dependendo do horário, do meio da manhã, bateu uma fome bem pequenininha, ou no lanche da tarde, uma fruta, para você sustentar até a próxima refeição, para você ficar bem. Só uma fruta vai me preencher aqui, tá tudo bem, beleza. Tô com uma fome maior, eu vou comer uma fruta, vou comer umas castanhas, né? Olha aqui, fibra, gordura boa, fonte de proteína, iogurte. Então, se eu tô com uma fome maior, eu aumento aquilo que dá saciedade. Não adianta eu aumentar muita fruta, não é a fruta que dá tanta saciedade, é a proteína e as fibras. Agora eu tô com uma fome maior. O que eu vou fazer? Uma fruta, um iogurte e um pão com queijo. Olha aí como a gente consegue incluir uma fonte de proteína, consegue um carboidrato bom e fibra junto. Então, se a gente tá com a fome maior, a gente deve não comer mais quantidade, não é só comer mais quantidade, é incluir mais né, e ter os 3 grupos de alimentos. O grupo das proteínas, o grupo dos carboidratos e o grupo das fibras. É bom sempre naquela refeição ter aquilo que dá mais saciedade. Olha você vê que interessante. Se a pessoa comer só uma maçã, aquela maçã ela pode não saciar, não sustentar, e aí fica com fome rapidinho. Então, se você aumentar um mix, comer junto com a maçã, um mix de castanhas, pode te sustentar, porque gordura boa e fibra. Então, é isso que vai saciar. Agora, comer só uma bolachinha de sal é a mesma coisa de comer daqui meia hora tá com fome de novo. Então, comer é melhor que você coma, por exemplo, ou um pão integral, aqui no caso tá bolacha de arroz, mas pode ser pão integral, ou um outro tapioca, e acrescente uma fonte de proteína para saciar. Outra opção aqui, comer só a banana, por exemplo. Você pode comer a banana com aveia, ou a banana aqui no caso tá com whey. O morango com iogurte e com as castanhas. Então, aumentando aqui, ó, outro grupo de alimento das fibras e das proteínas é o que vai te dar mais saciedade e sustentar essa fome conforme o tamanho dela. Essa é a maior, né, maior, né, virada de chave é isso. Não é comer pouquinho, é comer uma quantidade certa, contendo os grupos certos de alimento dentro daquela fome, tá bom? E aí, então, assim, eu falei que aqui a gente quer sair dessa aula, a gente já vai encerrar. Sai dessa aula sabendo se é fome ou se não é. Eu vou deixar um diário para vocês, vou mandar lá no grupo amanhã, que é vocês identificar se é fome ou não. O diário vai ser assim, ó. Que horas? Eu vou colocar o horário que bateu aí, que fome, se você achou que é fome. Horário. Fome ou não é? Sim ou não? Né? Fome, sim. Se não é, não é. Vai marcar um X. Se for fome, vai colocar o que você comeu, né? O nível dessa fome e o que você comeu. E aí, se não for fome, você vai marcar não é fome e o que você fez. Se você comeu mesmo assim ou se você buscou outra coisa. Mas o primeiro passo é fome ou não é? Toda vez que você for buscar comida, você vai se perguntar. Se sim, se você identificou ali, não, acho que é fome sim. Identifique os sinais físicos do seu corpo. O que ele está sentindo? Está com dor no estômago, né? Assim, está com uma dorzinha, está com ruído. Que tamanho para você identificar o tamanho dessa fome? E quanto tempo foi a sua última refeição? Percebeu que já faz tempo, né? Que a fome está grande? Coma com atenção. Não é fome, percebeu que não é. Primeiro, a gente vai identificar o que o corpo está sentindo. Às vezes é cansaço, dor de cabeça, sono, ansiedade. Talvez identificar o sabor que está buscando, porque se for mais adocicado, mais chance de não ser fome. A gente não costuma ter fome de doce quando a gente está com fome física, tá? Guarda essa informação aí. E identificar o que pode ser feito no momento que irá te fazer bem sem ser a comida. Então, essa é a principal chave dessa aula. A partir do momento que você identifica que é fome, você vai olhar aquelas questões, tamanho da fome, identificar quando foi a última vez, tamanho dessa fome, vai incluir os grupos certos de alimentos, a quantidade certa conforme aquela fome. Percebeu que não é fome, identificar sinais no corpo mais emocionais, que vai te
orientar ali a buscar outras coisas, tentar se perceber, o que eu preciso buscar, eu preciso beber água, eu preciso descansar, eu preciso dormir, tomar um banho, aí você vai buscar outras coisas, tá? Então, vou encerrar por aqui, que a gente vai falar depois nas próximas aulas. E para não comer por impulso, é isso. Precisamos sempre, antes de começar a comer, parar, respirar, sentir um pouco o estômago, sentir o que, né? Conectar com o corpo, com as suas necessidades naquele momento, para poder fazer a melhor escolha. Então, anda junto aqui, ó. Por que quer comer, qual o tamanho da fome, o que quer comer, vai fazendo sempre essa autoavaliação, sempre antes de comer, para identificar ali o que realmente o seu corpo necessita em cada momento. Beleza? Fez sentido? Ajudou aí, Ellen? Gostou? Clareou um pouco? Ajudou bastante. Sim, tá? Então, a gente ainda vai falar muito sobre isso, tá? Ainda a gente vai fazer esse diário, porque tem que ir por passo a passo. Não adianta eu passar tudo aqui, julgar tudo aqui para vocês e mandar vocês ir fazendo sozinhos, que não. Aqui foi mais para clarear mesmo, o que dá saciedade, vai entender se é fome mesmo, se não é, se for fome, é melhorar a qualidade, comer suficiente, não é comer pouco. Se não é fome, a gente vai buscar, né, separar aí para a gente trabalhar nas próximas sessões, mas o diário aí vai ser fundamental para ajudar vocês mais durante essa semana aí. Combinado? Alguma dúvida, Ellen, mais? Não, tá claro. Tá? Ótimo. Então, aí vai ficar mais essa aula lá, que é importantíssima. Amanhã eu já mando no grupo e já mando material para ajudar mais ainda aí vocês. Combinado? Combinado. Certinho? Então, a gente encerra por aqui nosso terceiro encontro. Obrigada pela participação, obrigada pela presença, e até na próxima semana, que a gente aí vai falar mais ainda dessas emoções do comer emocional, do comer social, do comer de final de semana, das vontades específicas, né? Então, a gente vai falar dos outros pontos que não são, né, do estômago, né, fisiologicamente falando. E aí, eu espero você na semana que vem. Tá. Beijo, beijo, Ellen, obrigada, viu? Conte comigo. Obrigada, Qualquer dúvida pode mandar lá no grupo, estou à disposição. tá, Dúvida, fazer exercício, vai mandando e a gente vai tentando ajustar o máximo aí para te ajudar. Certinho? Tá. Obrigada. Beijo, querida. Ótima noite para você. Beijo. Tchau, tchau. Tá bem.